Quem tem interesse em pitaia, para ser sincero, pitaia aqui hoje está sendo também muito explorada para ser colocada junto ao açaí. Do açaí. Está sendo muito utilizado. Olha, para ser bem honesto, não sei. Eles disseram que era isso no caso para exportação, né? Ah, certo. É ou não? O que eu estou falando é nesse caso para exportação. É para dar uma consistência maior na polpa? Ah, tá. Realmente eu não sei, eu não tenho essa informação. Mas isso eu já sabia. Eu sei que a demanda pela pitaia tem aumentado proporcionalmente à demanda pelo açaí. Então, a pitaia hoje é uma das culturas que as pessoas têm feito em consórcio com o açaí. E isso eu vou mostrar nos vídeos lá de Tomé Sul. Porque realmente a demanda tem aumentado e eu sinceramente não sei o porquê. É importante conforto, o açaí dá um conforto térmico para a pitaia. E hoje eu estou aqui no Viveiro Prabudas com o Fernando Albuquerque, sócio proprietário do Viveiro e responsável técnico também, né? Exato. Viveiro Prabudas fica em Castanhal, região norte do Pará, né? Isso, é o Nordeste, mais especificamente o Nordeste paraense. E o Fernando, eu já conheci ele numa feira no ano passado e ele fez a gentileza de me receber. O Viveiro Prabudas não produz mudas de pitaia, tá, gente? Mas ele produz mudas de frutíferas importantes da região e uma delas o açaí, né? E aí nós vamos aproveitar para ele nos falar de como é que deve ser a estrutura de um viveiro, né? Como é que é o manejo e a produção e o cuidado das mudas. Fernando, obrigada. Eu agradeço o espaço. Em relação a um viveiro, na verdade, nossa estrutura é muito simples. Você pode ver que nós temos apenas estruturas de madeira, arames correndo aqui por cima. E, na verdade, o que faz um viveiro ser realmente eficiente não é necessariamente a estrutura dele em si, física. É mais o que você faz para tornar suas mudas de boa qualidade no sentido de seleção genética, de tratamento, manejo, condições que você dá à planta para se desenvolver. E isso não necessariamente está relacionado à estrutura. Por exemplo, eu poderia ter uma estrutura aqui totalmente automatizada, onde a umidade no ar é controlada automaticamente, a temperatura com o termostato, enfim, todas as regulagens automáticas. A planta possivelmente se encontraria num ambiente ideal para ela, de umidade, temperatura, velocidade do vento. Porém, eu consigo ter as mesmas condições, talvez não de forma tão eficiente, mas as mesmas condições de forma manual, uma estrutura simples e barata. Então aqui vocês podem observar, acho que dá para ver por aí. Depois a gente vai dar um tour, rolezinho, tour. E vocês podem ver por aí que tem uma estrutura muito simples, nada demais. Temos aqui alguns telados que vão segurar 50% da iluminação, nesse caso, desse viveiro específico aqui. Telados, deixa eu te interromper, o que a gente chama de sombrite, né? Ah, tá, isso é. Na verdade, é importante. É que o norte lá do sul, sudeste, a gente usa termos diferentes, né? Mas seria o telado, seria o sombrite, né? Exato, é. Até, assim, não sei se é um detalhe que cabe, mas sombrite é até o nome da marca da Equipesca. Cabe muito bem isso. Sombrite é um nome da... Uma tela, então deveria ser certo falar uma tela de sombreamento. Exatamente, uma tela de sombreamento. No caso, nós utilizamos o Sombrite da Equipesca. Vou fazer uma propaganda aqui que eu recomendo muito. Essa aqui já tem mais de 20 e poucos anos. Eu também. É excelentíssima. Quantos excelente por cento qualidade. É isso? Esse aqui, no caso, 50%. Nós temos aqui telas que vão de até 70%. Dependendo da cultura. Isso, eu te perguntar, o que faz definir o percentual da tela? É a cultura que a gente trabalha. No caso do açaí, como ele já vai para campo direto a partir daqui, então a gente já precisa ter um comportamento adaptado às nossas condições, que não são fáceis de sol, né? Temperatura altíssima, iluminação, a quantidade de horas de luz por dia altíssima. Então ela tem que sair daqui já adaptada a essa incidência. E são regras que valeriam para qualquer tipo de cultura, né? Isso. Tem que observar, né? Porém, regulando a quantidade de luz que ela recebe durante seu estágio de crescimento aqui no viveiro. Por exemplo, uma diferença, a pimenta do reino. Se a gente colocar ela embaixo de um sombrite como esse, ela começa a apresentar muitas manchas foliares, devido ao sol incidido diretamente. Então, primeiro ela passa por uma casa de sombra, a gente chama de casa de rustificação, onde ela tem um sombreamento muito maior do que simplesmente 50%. Então, no caso do açaí especificamente, 50% é excelente para ele. E, vamos ver, até é importante esclarecer
que vocês estão vendo aqui são todas mudas de açaí. Tanto aqui, não sei se vocês conseguem ver lá atrás também, vocês podem ver que existe uma diferença de estruturas, né? Aqui Deixa eu ver aqui. Vou sair do vídeo, vou deixar o Fernando. Deve estar filmando. Deixa eu ver, tá. Vai, Fernando. Tá. Aqui, na verdade, tem uma diferença de estruturas, né? Nós temos aqui que a gente improvisou esse ano. Felizmente, a demanda está altíssima por muda de açaí. Não sei de qual região você se encontra, você também nesse vídeo, mas aqui no Pará, a demanda sempre foi alta e cada vez está mais alta. Então, consequentemente, mais plantios, mais mudas sendo demandadas aí pelos clientes. E é por conta disso que esse ano a gente improvisou nossa produção. E vocês podem ver que ela está no chão. Ela está em cima de um plástico que nós colocamos para forrar, apenas para não dar plantas daninhas, o mato. Isso é aquele plástico que se usa para silagem, né? Exatamente. Tá. Então nós vamos para forrar aqui, improvisamos ele para esse primeiro estágio. Não tem nenhum problema nesse caso aqui. Então hoje, aqui no Viveiro, por uma questão de informação, acho que é importante, a gente produz, esse ano nós vamos produzir 600 mil mudas de açaí. Acreditamos que vamos vender elas, comercializar toda essa produção dentro aí de alguns poucos meses. A gente tem como objetivo 90% até fevereiro de 2021 e eu acho que vai até antes. Então essa é a nossa capacidade de produção hoje de mudas de açaí. Fernando, antes de a gente começar a andar, fala pra mim o que precisa Vai um pouquinho mais pra trás, Fernando. Tá, melhorou agora, não corto a tua cabeça. Fala pra mim o que precisa para ser um viveiro autorizado para vender mudas. Bem, um viveiro, na verdade, como qualquer empresa, ele precisa seguir uma série de legislações. Então a gente tem tanto a parte legal mesmo, vamos dizer assim, questão de cadastro empresarial, alvará de funcionamento, tipo de coisa, mas existe um específico para viveiros de mudas, que são as legislações do Ministério da Agricultura, no caso o MAPA, né, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, onde eles nos colocam uma série de exigências, principalmente relacionadas à sanidade das plantas que nós produzimos aqui. Então, um exemplo bem específico para a nossa região é em relação às mudas de pimenta do reino. A muda de pimenta do reino é uma das culturas, a pimenta do reino em si é uma das culturas das mais importantes da nossa região, né? Muitas pessoas associam o Pará, inclusive, à pimenta do reino. E o Ministério da Agricultura ele bate muito em cima nas legislações. É muito restrito a forma como você deve produzir e encaminhar a condução dessas plantas. Então, nós, hoje aqui no Viveiro, temos autorização do Ministério da Agricultura por meio de um RENASEM, que é um cadastro que nós fazemos nesse órgão, que nos permite a produção dessas mudas, a comercialização dessas mudas e, além disso, por meio desse cadastro, por meio dessa autorização, a gente tem como respaldo a garantia de sanidade dessas mudas. Ou seja, os fiscais vêm aqui, conferem as mudas, observam se realmente elas foram produzidas dentro de um cronograma, dentro de uma linha de produção, dentro dos termos de conformidade, né? Termos de conformidade, exatamente. E aí sim nos liberam para comercialização. Então hoje nós temos esse respaldo. Não vou arriscar dizer que nós somos o único, mas somos um dos poucos, pelo menos, que tem essa autorização legalmente para comercializar muda de pimenta do reino hoje no estado. O açaí também é a mesma coisa, só que o açaí já é um pouco mais abrangente, já tem vários viveiros que conseguiram ter essa autorização. Mas pimenta do reino eu acho que é só a gente, vou arriscar aí mais. Nesse processo todo, o importante é o controle da sanidade da planta. Com certeza, o controle da sanidade é muito importante. A pimenta do reino, especificamente, se bate tanto em cima por causa de várias doenças que devastam pimentais. Uma delas que já devastou, entrou para a história aí na década de 70, foi a fusariose. Então o fusário é uma das doenças mais importantes dentro da cultura da pimenta do reino. Isso aí não tem discussão. Fernando, a fusariose ela não acontece só da pimenta do reino, né? Não acontece na pimenta do reino. Ela é uma doença da planta ou é uma doença do solo? É uma doença de solo, na verdade ela está presente no solo, em todo o solo basicamente, onde se tem condições favoráveis, existe o fusário. O que dá, na verdade, condição para que o fusário atinja a pimenta do reino são as técnicas de manejo. Porém, as mudas, elas são a principal forma de propagar inóculos, ou seja, propagar, vamos dizer assim, os ovinhos, vamos colocar dessa forma, da fusariose. Ou seja, você pode ter uma área que tem esse fusário, só que esse fusário pode estar em pouca quantidade, vamos colocar assim, uma população de
estruturas contaminantes pequena e você leva uma muda já contaminada para lá, além de você já ter uma planta contaminada com fusário, você também vai trazer para o seu solo uma quantidade maior ainda de inóculos para o seu ambiente. Então você praticamente inviabiliza aquela propriedade. Fernando, esse é um assunto legal de falar, porque como a fusário ela não é só para a pimenta do reino, não é uma coisa só do norte, né? Acontece no país inteiro. Eu tive uma aulinha com um técnico no laboratório, me corrija se eu estou certa, até para o pessoal entender. Então a fusária é uma doença de solo. Vamos usar o exemplo que tu usou da pimenta do reino. Tem fusário. Eu tirei a planta doente, eliminei, tá? O fato de eu ter tirado a planta doente não quer dizer que eu eliminei a doença, porque ela fica, como é que a gente fala o nome técnico? Inerte. Pode ser inerte, ela ser... fica no solo. Isso. O esporo, como é que chama? O esporo. É a esporo. estrutura dela, vamos dizer assim, inerte. Ela fica ali, quietinha, esperando chegar outro ser. Outro hospedeiro que ela consiga... Outro hospedeiro. Nesse caso, o outro hospedeiro seria outra planta, né? E aí, se essa outra planta estiver numa condição não muito favorável, ela adoece. Exato. A gente chama de fungo oportunista. Ele tem uma estrutura onde ele fica inerte, fica dormente durante, teoricamente, vários anos. Eu vou até colocar um detalhe aqui, rapidinho, um parêntese. Fernando Albuquerque, se vocês quiserem pesquisar em relação à pimenta do reino, o meu avô foi responsável por identificar essa doença. Tanto é que que legal! Tanto é que você pesquisar e você vai encontrar nos livros de fitopatologia, né, Manual de Fitopatologia, que é o livro mais conhecido dessa área de estudo da agronomia, vai estar lá, Fusário solane, forma especial Piperis albuquerque, né, que é o caso foi meu avô. Então, a fusariose, na verdade, ela vai ter essa estrutura que vai ficar dormente por vários anos, teoricamente vários anos, tá? Por mais de 5 anos, teoricamente. Então, ela, ao encontrar uma oportunidade de se desenvolver, ou seja, quando tem um hospedeiro, quando tem condições climáticas favoráveis, ou seja, umidade alta, pouca competição no ambiente, ou seja, tem poucos seres vivos ali competindo com ela, outros micróbios, enfim. Então ela acaba tendo a oportunidade de se desenvolver e infectar as plantas hospedeiras. E não é, como a Adriane falou, somente a pimenta do reino. Existem várias espécies, né? Muitas espécies que são, e simplesmente vai passando de uma para outra e vai mantendo a população sempre ali ativa naquele solo. E não só do norte, né? E não só do norte. Quem dera. Se fosse só do norte, a gente teria um problema bem restrito aqui. Existe fusariose, inclusive fusário solane atacando em diversas culturas. No caso, eu falei até a forma especial Piperis, porque o fusário ele passa por uma adaptação, assim como vários fungos, ele passa por uma pequena adaptação para poder ter uma ação um pouco mais, vamos dizer assim, contundente ao penetrar na planta pimenta do reino. Então, por isso, a forma especial Piperis. Ele tem apenas uma pequena adaptação. Fernando, a fusário, quando ela está ali esperando um novo hospedeiro, tá? Ela tem um tempo que ela fica esperando esse novo hospedeiro e morre ou não, só com o tratamento? Tá. É como eu falei, na verdade existe teoricamente, uma duração dessa fonte vamos dizer, de inóculo, que seriam os esporos, por vários anos. Meu avô falava que era em torno de 5 anos, né? Só que até então não tem pesquisas contundentes, com evidências replicadas, estudadas, que comprovam essa permanência do esporo por tanto tempo assim no ambiente. Existem alguns fungos que a gente chama de saprofíticos, né? Ou seja, eles vão se alimentar tanto dos seus hospedeiros vivos quanto de material morto. No caso, o fusário não é um saprofítico, ele é um parasita obrigatório. Então ele não consegue sobreviver no ambiente funcionando ativamente. Ele fica ali dormente, esperando o hospedeiro aparecer. Então, teoricamente, se não tiver hospedeiro, ele não se desenvolve. Só que quanto tempo ele fica ali esperando, isso aí eu realmente não sei informar. Na verdade, eu acho que ninguém até no momento sabe informar. A gente só tem essa estimativa de que são vários anos, pelo menos 2 a 3. E esse esporo permanece ali inerte, esperando a oportunidade certa. E se ele encontra, eu sei casos ele devasta. No nosso caso, eu sei casos até aqui do norte, de gente, porque aqui é muito comum, né? Substituir a pimenta do reino pela pitaia por conta da estrutura pronta, né? Exatamente. Eu conheço casos de gente que implantou mais de 20 mil plantas, 30, e adoeceu tudo. Exato. E aí estava preocupado em achar qual que era a doença na planta.
Quando provavelmente a doença era do solo. Do solo, exato. O que existe, na verdade, hoje são técnicas de manejo que nós utilizamos para poder se evadir, ou seja, se desviar, vamos dizer assim, do ataque do fusário. Porque, como a Adriane já deixou bem claro, o fusário está no solo, independentemente do seu manejo. Uhum. Então, o que você tem que fazer são técnicas de manejo para deixar a planta o mais segura possível desse ataque. Lembrando, ele é o fungo oportunista e por conta disso, qual a oportunidade que ele espera ter para poder se desenvolver e penetrar na pimenta do reino, no caso específico da pimenta do reino? Ele ter um ferimento nas raízes, por exemplo, ou seja, quando você está capinando e passa a enxada ali, você corta as raízes, você faz um ferimento, aquela fissura é uma porta, é uma janela de entrada. Uma outra coisa, nematóides. O nematóide ia te perguntar. Quando ele entra na planta, ele cria também uma fissura nas suas raízes, criando a oportunidade de entrar fusário. Inclusive, tem várias pesquisas já. Nematóide, vou te interromper, nematóide eu tô te perguntando porque muita gente que vai assistir não entende nada, tá? Ah, tá, sim. O nematóide é um vírus ou é uma bactéria? Na verdade, não é nenhum dos dois. É o nematóide é um ser diferente, vamos dizer que é uma minhoquinha, vamos colocar assim. É um ser, se você olhar ele no microscópio, ele parece uma minhoca. A fusária é um vírus. O fusário é um fungo. Um fungo, tá. Exato. E o nematóide é um parasita, parasita de outro grupo, tá? Mas vamos dizer assim, você pode imaginar uma minhoca bem pequena, você não consegue enxergar ela a olho nu. Uhum. Como se fosse isso, né? Então ela penetra na planta. Inclusive várias pesquisas demonstraram, isso é muito interessante se dizer, se eu não me engano agora, eu não vou, é importante vocês conferirem caso queiram saber essa informação um pouco mais correta, mas se eu não me engano, 7 em cada 10 plantas que continham fusário, que continham nematóide nas suas raízes também tinham fusário. Porque quando o nematóide entra, ele acaba dando a oportunidade do fusário entrar. Então ele entra, abre a fissura e no nódulo que ele cria, a galha que nós chamamos, entra fusário. Então, se tem nematóide na região, atacando suas pimenteiras, muito possivelmente também entrará nematóide. Inclusive, para quem não sabe o que é galha, quem vai numa feira aí para comprar cenoura, por exemplo, e vê aquela cenoura toda torta, aquilo ali é por causa do ataque do nematóide. Então o nematóide ele entra nas raízes, e cenoura é uma raiz, né? No rizoma, no caso. Então ele entra, penetra, danifica as células e ela fica toda tortinha e tal. Tá, me corrige se eu estou errada, conversando também com uma pessoa, ela me disse que o nematóide, ele vem na sola da bota, no pneu, né, nos equipamentos, né? Por isso que é importante também o controle de entrada na propriedade, né? E principalmente pela muda. A muda é a principal forma de propagação de nematóide. Porque pimenta do reino, por exemplo, se você conduz ela, faz a sua muda dela no solo, vamos supor, tá? Não sei quem aqui já viu muda de pimenta do reino, mas se você tiver curiosidade... Nós vamos mostrar. Depois é só mostrar, é só vocês verem, a gente vai mostrar aqui. Ou então vocês podem conferir nos nossos perfis, depois a Adriane pode colocar aí para vocês na descrição. Mas de qualquer forma, a pimenta do reino, ela emite as suas raízes para fora dos recipientes, né? Do saco plástico. E se esse saco plástico está no solo e as raízes também estão no solo, a raiz cresce, pega no solo, pega nematóide, você compra essa muda, leva para sua propriedade, inocula nematóide no seu solo. Tá, e a feição do nematóide seria aquela mais característica que fica uma espécie de uma bolinha, né? Exatamente isso, é chamado de galha. A galha é aquela bolinha que gruda na ponta da raiz. Na verdade, não é nem aquela que gruda, na verdade aquilo é uma deformação da célula. A célula, ela, quando o nematóide entra, ainda não se tem ainda consistentemente como é que é essa ação, mas a célula ou cresce muito, ou ela se aglutina a outras células vizinhas. E aí forma aquele inchaço, aquela espécie de tumor, né, vamos dizer assim. Basicamente é isso, um tumor que cresce e aí forma aquela galha, aquele nódulo, e aquilo ali prejudica o desenvolvimento radicular das raízes. Porque impede ela receber a nutrição. Exato. Então ali, normalmente ela chega naquele ponto e fica entupida, vamos dizer assim. Sim. Porque cresce tanto que os vasos não conseguem mais conduzir a seiva. Então, por conta disso, o nematóide é tão importante. Não só em relação à planta em si se desenvolver, mas também em relação à entrada de fusário, como já foi. Tá, e Fernando, a fusário tem tratamento hoje? Não, o que nós temos hoje são técnicas de manejo para evadir, para se desviar dela, mas tratamento, ou seja, você aplicar algo, ou então aplicar uma técnica, algum produto químico, algo do tipo, para poder eliminar o fusário
depois da planta infectada, isso infelizmente não existe. Não existe. Porque existe hoje a recomendação de que você tem uma planta infectada com fusário, percebeu os sintomas, elimine aquela planta. Ou seja, retire ela do ambiente, ou seja, do pimental, coloque ela de longe e faça a queima desse Já para o nematóide tem? Já para o nematóide também, na verdade, depois que entra, não. O que nós temos é um controle populacional do solo. O nematóide, assim como o fusário, também se encontra no solo. Então, o que nós temos hoje é uma série de técnicas que nós fazemos para poder diminuir a população. Ou seja, a gente pode usar nematicidas que vão não eliminar por completo, mas eles vão diminuir muito a população de nematóides, ou seja, diminuindo a chance do nematóide atingir sua pimenteira. Ou outras espécies de plantas. Assim como também, por exemplo, aumentar a matéria orgânica do solo. É uma forma muito interessante, não só de contribuir com o crescimento da planta, mas também de diminuir a população de nematóide. Por quê? Porque quando você tem muita matéria orgânica, você tem muitos seres ali se desenvolvendo. Vários micróbios, outros seres microscópicos que vão competir com os nematóides por espaço, alimento, enfim. E por conta disso, o nematóide não consegue também se multiplicar de forma tão grande assim, de forma tão intensa. Então, competição, a muda sã, né? Você tem que ter uma muda com sanidade garantida, ou seja, sem doenças, sem parasitas, uma série de técnicas que você pode usar para... Então, a sanidade, o manejo, a sanidade do solo continua sendo... Essencial, associado com a sanidade da muda. Com certeza, em relação a nematóide e fusário, isso aí é indiscutível. No caso que tu comentou ali de um produto para nematóide, eu vou te perguntar porque como a gente trabalha com a pitaia é uma cultura nova e não existem produtos registrados para ela, diferentemente, obviamente, do açaí, da pimenta, né? O produto que eu iria passar para tentar resolver o problema do nematóide, ele tem que ser autorizado para a cultura ou não? O ideal, com certeza, era que tivesse autorização. Mesmo que seja um remédio de solo, digamos assim, ele tem que estar associado à cultura, né? Exato, o ideal sim. Nós utilizamos vários nematicidas, porém nenhum deles, na verdade, ele está sendo, vamos dizer assim, recomendado para uso na pimenta do reino, infelizmente. Hoje não se tem nematicidas com esse propósito. Agora você falou um ponto interessante, existem alguns materiais, alguns produtos que nós utilizamos para o solo e não para a cultura em si. Então tem vários produtos hoje que você aumenta a população de micro-organismos no solo, por exemplo, né? Hoje está muito... Seriam os biológicos? Biológicos e tal. Então você enriquece a matéria orgânica do solo e por consequência disso aumenta a população de seres ali competindo com o nematóide. Então isso aí não exige que a cultura, uma cultura seja recomendada no uso daquele produto. Pode ser para qualquer solo, pode ser para qualquer cultura, qualquer espécie. Agora no caso de nematicidas, ou seja, aplicar um produto químico para eliminar o nematóide, isso aí infelizmente não tem nenhum produto hoje, pelo menos do meu conhecimento, que seja autorizado ou recomendado para a pimenta do reino. Nós usamos porque, infelizmente, tem que ser usado, mas não tem nenhuma recomendação oficial. Tá, vamos falar então agora como é que é a tua seleção genética dentro do viveiro, isso é importante. Tá, tudo bem. Vamos lá, o açaí, no caso aqui que está bem aqui, a gente pode demonstrar com mais facilidade. O açaí, na verdade, a seleção dele começa lá no campo, né? Nós temos campos de matrizes, ou seja, um campo onde são retiradas plantas, são selecionadas plantas que apresentam as características favoráveis para o bom desenvolvimento de uma muda e, consequentemente, de um açaizal lá no produtor, lá com o nosso cliente. Então, o que nós usamos como critério? Né? Na verdade, todas as espécies elas têm critérios bem semelhantes. A planta tem que estar saudável, tem que estar com a coloração dela esperada, no caso do açaí, um verde bem forte, bem uniforme. As folhas têm que estar bem uniformes, bem abertas, nada de deformações nas folhas, geralmente causadas por deficiência de boro ou de outros nutrientes, ou mesmo pelo ataque de ácaro. Então a gente tem que ter uma folha bem uniforme, bem aberta. Nós temos que ter troncos, ou seja, no caso do tronco do açaí, chamado estipe, se você for pesquisar aí é o chamado estipe, você tem que ter os nós, que a gente chama, né, que são os intervalos de crescimento desse tronco do açaí, bem formados, com um diâmetro razoável, com o tronco limpo, sem nenhum tipo de secreção, porque tem um exudado que ele, por ataque de um fungo, uma bactéria, ele acaba emitindo. Então tem que estar limpo, enfim, a planta tem que estar saudável, né? Isso são critérios gerais para qualquer planta.
E aí depois vem os específicos, né? Que são produtividade, ou seja, quantos cachos ele emite por ano. Ele emite cachos durante todo o ano, ele emite cachos todos os anos, ele emite cachos um atrás do outro, como é o esperado. Uma informação, o açaí, toda vez que cai uma folha, emite uma nova flor. Isso é uma regra do comportamento da planta, né? Não, regra não, mas é um comportamento natural que se espera do açaizeiro. Cai uma folha, uma nova flor surge. Então, se cair uma folha e não surgir uma flor, já não é o comportamento que a gente deseja, porque se não tem flor, não tem fruta, não tem produção, não tem venda, não tem dinheiro no bolso. Então, por consequência disso, a gente quer sempre que uma folha caia e uma flor surja. Então, a gente acompanha isso também. Então, isso a gente percebe pelo tronco. O tronco tem que ter as cicatrizes em todas as suas fases de crescimento. Então, isso é um critério específico do açaí. Outro critério específico do açaí, tamanho de fruta. Para quem que não é da região, do paraense, não está muito habituado com o nome chumbinho associado ao açaí, tá? O que é chumbinho, no caso? Chumbinho é um apelido que nós damos a todo açaizeiro que produz frutas que tem menos de 1 grama por unidade. Ou seja, 1 grama por unidade, menos de 1 grama por unidade, você tem então a planta que produz frutos do tipo chumbinho. E essas variedades aqui são um chumbinho, se enquadram nesse grupo. Então nós procuramos, quando nós vamos no nosso pomar, plantas que têm essas frutas de tamanho pequeno. Mas por que isso? Porque ela traz mais rentabilidade de polpa. Ou seja, você tem muito mais polpa do que fibra, do que aquela semente em si. Então, quanto menor, mais rendimento de polpa. Então, o sabor também é algo importante. Você tem que ver se o sabor desse pé está condizente com aquele aceito pelos clientes lá no final, no caso, né, que vão experimentar o vinho. Também, de novo, eu não sei quem está ouvindo, quem está vendo esse vídeo, mas aqui no Pará nós tomamos vinho de açaí. Você provavelmente que se mora na região sul. É tal. Mesmo? Vinho de açaí eu não tinha... Isso, na verdade, vamos lá, até esclarecer. O vinho, na verdade, nada mais é do que a polpa batida, né? Nós chamamos de vinho aqui. Não é vinho fermentado. Ah, né? É que nem eu gravei um vídeo e o produtor lá de Pitaia faz o que a gente chama de sacolé, né? Certo. E que aqui chama de chopp. Chopp, exato. E ele me ofereceu um chopp e eu disse assim, opa, com esse calor, vamos lá. A gente trouxe uma sacolinha. Me trouxe um sacolé. Sacolé. Tá. Então o vinho de açaí... Na verdade é simplesmente a polpa do açaí batida com água e pronto. E aqui nós tomamos o vinho de açaí. Então... a grande maioria dos consumidores vão consumir ele in natura, ou seja, basicamente ele não foi beneficiado, não houve o acréscimo de nenhum outro composto ali na sua composição, apenas ele foi processado, apenas foi retirada a polpa com água para poder soltar. E o que nós temos aqui é um vinho de texturas diferentes, né, de densidade diferente. Então, densidade média, tem o especial que nós chamamos, que é aquele bem cremoso, tem o mais fino, o popular que nós chamamos aqui. Então tem que ver se o sabor dele está agradável, está bem docinho. Então são vários aspectos específicos da cultura do açaí. Mas que dá para estender para qualquer outra cultura. Dá, então pela tua fala, isso estende para a pitaia, né? Para a pitaia, com certeza. Primeiro eu vou ter que é o que todo mundo quer, eu vou analisar a resistência a doenças da variedade, né? Eu vou analisar a produtividade daquela planta, né? E depois o tipo, a variedade, ela vai de encontro ao meu projeto, que é qual o consumidor que eu quero atingir. Exato. Perfeito. Se é para suco, se é para polpa, se é para fruta e mesa, né? Perfeito, exatamente. Na pitaia a gente não tem ainda muito essa questão existem as variedades, né? Mas como é uma coisa nova, não tem todo já esse portfólio de conhecimento que vocês têm no açaí, né? Até importante dizer isso, muito bacana. O chumbinho seria então a variedade roxa do Pará que produz aqui? Seria... É o mais usado? Na verdade o chumbinho está mais relacionado ao tamanho da fruta. O tamanho da fruta, da fruta. Não está relacionado à coloração, né? Mas é muito importante até que você falou, a cultura do açaí, para quem tiver curiosidade em saber, na verdade ela é muito recente. É claro que a gente consome açaí há décadas, há centenas de anos. No entanto, plantios comerciais, dentro de uma técnica de manejo estudada, testada e recomendada por os órgãos de pesquisa, é muito recente, aí por volta da década de 90. Nossa! Então a gente, na verdade, não tem tantos estudos assim. O que nós temos hoje é muito mais conhecimento empírico,
que ele foi testado e está sendo observação transformado em de campo, né? técnicas. De quem está ali na lida, né? Exatamente. Então hoje o que nós temos são essas informações mais empíricas. Obviamente que à medida que vai se passando o tempo, a gente vai tornando elas mais consistentes, informações mais testadas, por meio de pesquisas científicas, que está sendo bem feita em Embrapa Oriental, aqui Embrapa aqui de Belém. Bom, gente, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe o joinha, né? Compartilhem. Se não são inscritos no nosso canal, se inscrevam. Eu agradeço vocês que ficaram com a gente até agora com essa baita aula do Fernando aqui, né? Não só mostrou como é que funciona o viveiro, mas tem uma baita aula de solo, de manejo, né? E eu só tenho a agradecer, né, Eu que agradeço. Fernando, por ter me recebido aqui. Nada, eu que agradeço a oportunidade, agradeço a companhia, inclusive. E caso vocês queiram saber mais... Sim, Viveiro para Mudas, depois vai estar todas as redes sociais ali, telefone do Viveiro, né? Quem for da região, principalmente, né? Nós ficamos aqui em Castanhal, é uma região, uma cidade que está crescendo muito, por causa do açaí, inclusive, por causa da Pimenta do Reino. Mas ela é tida como a segunda maior cidade do Pará? Não sei dizer, para ser sincero, em população acredito que sim. Mas é conhecida como a cidade modelo. Cidade modelo, exatamente, conhecida como cidade modelo. E ela é muito famosa pelas atividades rurais, mais focada na produção de Pimenta do Reino e açaí atualmente. Nós temos hoje dezenas de fábricas, dezenas de exportadores de Pimenta do Reino, dezenas de exportadores de açaí aqui em Castanhal. Muita gente vindo de fora, tem muitas fábricas vietnamitas, né? Não só como fábrica, mas como produtor também, né? Produtores, exatamente, produtores, fabricantes, exportadores, ou beneficiadores, melhor dizendo, né? Não fabricantes, mas beneficiadores, pessoas que compram o produto, os convertem para o formato de exportação e os exportadores também. Então tem toda uma cadeia aqui em Castanhal hoje, felizmente a gente está crescendo bastante por causa dessas culturas. E essa realidade de gente de fora, do nosso caso, pitaia, vem muita gente de fora para produzir, né? Aqui na região de Castanhal acho que não tem, mas na região, né? Vocês viram de Tomé Sul. Ah, sim. Não, para quem tem interesse em pitaia, para ser sincero, pitaia aqui hoje está sendo também muito explorada para ser colocada junto ao açaí. Do açaí. Está sendo muito utilizado. Olha, para ser bem honesto, não sei. Me disseram que era isso no caso para exportação, né? Ah, certo. É ou não? Ah, o que eu estou falando é necessidade para exportação. É para dar uma consistência maior na polpa? Ah, tá. Realmente eu não sei, eu não tenho essa informação. Mas isso eu já sabia. Eu sei que a demanda pela pitaia tem aumentado proporcionalmente à demanda pelo açaí. Então, a pitaia hoje é uma das culturas que as pessoas têm feito em consórcio com o açaí. E isso eu vou mostrar nos vídeos lá de Tomé Sul. Porque realmente a demanda tem aumentado e eu sinceramente não sei o porquê. É importante conforto, o açaí dá um conforto térmico para a pitaia, porque ela, ao contrário de todo mundo pensa que ela precisa de sol, ela precisa também de uma meia sombra, né? Afinal de contas ela é de floresta, né? Olha só. E o pessoal tem muito problema com a queimadura, né, do poente, do nascente. Então o consórcio com o açaí é para dar o conforto térmico para ela e pela característica do açaí, né? Quantos metros fica o açaí adulto? O açaí adulto, dependendo do manejo que você dá, do espaçamento que você dá a ele, em torno de 8 metros de altura. Então ele não vai sombrear demais a planta. Não, o espaçamento adequado não. Então por isso. Gente, muito obrigada então. Eu vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? Beijo!